Bom dia, Boker Tov. É um prazer estar de volta depois de 10 dias e um prazer estar aqui com o Oren do meu lado, um prazer estar com vocês todos aqui na mesa, um prazer estar com todos aqui no Zoom. Vamos aqui lembrar de todo mundo que está no Zoom. Olha, a Nádia, que não está no ônibus hoje, Silvio e Michel, a Mara Kreiser. Puxa vida, que o Germano pudesse estar aqui também online, vamos insistir com ele. Bia Bar, Tereza, Benilce, outra Tereza, minha mãe, Tereza Lankman, Priscila, Gustavo Zimmermann de Orlando e a Dona Clara. Tá? E todos que vão ver depois, sempre muito bem-vindos e convidados a estarem aqui ou estarem em tempo real. Bom, vamos abrir o livro Devarim, né? Devarim tem uma história com os reis Josias, né? Que eu lembro da Janete, sempre gostava muito de contar essa história, que é um livro que eu não sei se é Midrash ou não é, mas não é. Parece que foi achado mesmo, não? Uma reforma que houve no templo. Ou teve uma reforma no templo. Mas isso, hoje eu não vou falar disso. e esse livro apareceu e, enfim, se juntou e é uma, digamos quem vai dizer o Oren. Então, bom dia ao querido Oren, que está aqui com a gente, é uma bênção também, tá? Maravilhoso, Oren. Obrigado. Bom, muito bem. Então, no ciclo de leitura da Torá, no ciclo anual, estamos começando o quinto livro da Torá, o Devarim, e começa com, estas são as palavras que Moisés falou para os filhos de Israel. Muito bem. Quem é este Moshe, este Moisés? Há uma grande diferença entre o Moisés que encontramos aqui, no quinto livro da Torá, e o Moisés dos primeiros 4 livros. No livro de Êxodo, por exemplo, quando Deus dá a ele a missão de ir falar com Faraó para libertar o povo, Moisés diz: eu não sou homem de muitas palavras, né? Eu não sou homem de palavras, eu não sou homem eloquente, né? Lo ish devarim anochi. Aí achamos interpretações também, isso é um parêntese, que dizem que Moisés não falou no início porque suas palavras tinham que ser políticas, ele tinha que negociar, né, com Faraó. E para negociar ele realmente não tinha talento para política, nem gostava de política, não gostava de mentir. Então, o profeta que Deus escolhe para ser o profeta que Deus escolhe para ser a ele que Deus se revela, lidava com a palavra como a materialização de um valor. No judaísmo, a palavra é também uma coisa. Devarim pode ser palavras e também pode ser coisas, uma coisa, davar. E vai conduzir essa palavra a uma cristalização da mensagem que carrega. Quer dizer, para o judaísmo, a palavra não é só uma coisa declaratória, mas uma força que visa a coerência de se viver de acordo com aquilo que se diz. Mas agora, nesse último livro, Moisés não precisa falar com Faraó, ele fala ao povo de Israel. E fala valores, não meras palavras, que fluem da sua boca e os comentaristas dizem que fluem do seu coração. Nos 4 primeiros livros da Torá, acompanhamos a vida de Moshe, a evolução de sua liderança, enfrentando todo tipo de desafios externos e internos, né? Ciúmes, oposição, rebeliões. E em relação às palavras, sempre o vemos falando unicamente aquilo que Deus manda falar. E falou Deus a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, vai daver Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel. Então, esses filhos de Israel, o povo de dura cerviz, povo teimoso, queixoso, sempre reclamando da liderança dele, e até com saudades da escravidão, que é uma coisa ruim, mas conhecida. Eles não eram pessoas para as quais o valor liberdade fosse tão forte como para pagar um preço. E na vida, tudo que é importante e valioso, claro, tem um custo e dá um trabalhinho. Esse Moisés que pede para morrer mais uma vez, porque já não aguenta o peso da missão,
consegue cumprir essa missão de criar uma estrutura religiosa, uma estrutura social e levar o povo até a Terra Prometida. Claro, com todo o apoio de Deus, dos milagres, as pragas, o Mar Vermelho, o maná, a água, mas com tudo isso ele paga um enorme preço pessoal por uma vida entregue à missão. Agora, no quinto livro, o vemos como um homem de palavras, muitas palavras, que são esses discursos ao longo de todo o livro de Devarim. O vemos como um líder que sente que a autoridade que ele possui já não lhe é dada apenas por designação divina, mas por tudo o que ele fez e trabalhou durante esses 40 anos. Então, ele se sente que pode falar, né? O vemos como o líder que já não mais está no protagonismo da liderança, que já tem sucessor escolhido, que sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida, como que pessoalmente já não tem mais nada para perder nem para ganhar. Ele não persegue conseguir alguma coisa com seu discurso. Agora ele é quem vai morrer, quem vai ficar fora, quem vai ter que passar a liderança, porque agora esse povo precisa de um líder com outras características. Ele já não é mais quem vai abrir o mar, enfrentar a rebelião, liderar o exército nas guerras. Aí então é que começa Devarim. Ele agora está a serviço da consolidação dos valores que serviram para organizar aquele conjunto de escravos e seus descendentes e fazer deles um povo com uma prática religiosa social que os unifica. Um povo que agora começa outro momento na sua história. E ele vê isso. Isso agora não é minha história chega até aqui. A história de vocês vai ser contada desde o próximo livro. É o livro dos Juízes, com Josué na liderança. É como se ele, desde essa distância, dissesse, muito bom. Então, chegamos até aqui, eu vou morrer, não vou participar, não vou entrar. Deixem eu lhes dizer algumas coisas. Antes de eu sair da cena, deixem eu fazer para vocês um resumo daquilo que é o mais importante e que até será a base da civilização. Isto é o que devem fazer, isto é o que não devem fazer. A sociedade que construímos se sustenta com esses valores, esses são os rituais, essas são as festas, vocês enfrentarão esses desafios. Uma espécie de distância, por assim dizer, que o aproxima dos profetas que o sucederam, no sentido que não somente transmite agora a palavra de Deus e fala o que Deus manda, mas agora ele é ele. Ele fala ele. Ele faz uma leitura, como os outros profetas depois vão fazer, vai fazer uma leitura do que está vendo e adverte das possíveis consequências que haverá se o povo não se comportar direito, se não mudar sua conduta. E um ótimo exemplo disso, e que coincide o começo do livro de Devarim com a leitura do Haftará do começo do livro de outro dos profetas importantes, que é Isaías, né? É a Haftará que nós lemos nessa semana também. Fazendo exatamente isso, repreendendo, advertindo, e na Haftará, no final, trazendo uma mensagem de esperança, né? Sião será regimida pela justiça, seu povo será regimido pelo arrependimento. No final dos seus dias, Moshe torna-se um grande orador. As palavras que a princípio não saíam facilmente da boca, depois de trilhar todo esse caminho que nós acompanhamos semana a semana, agora fluem para seu povo sem dificuldade. A palavra grega Deuteronômio, que é o nome grego de Devarim, significa segunda lei, por ser uma repetição. Mas os 3 discursos principais de Moshe ao povo no Sefer Devarim estão muito longe de ser uma simples repetição de coisas já ditas nos livros anteriores. Trata-se de uma espécie de conclusão, como acontece com os papers, né? Se escreve todo o conteúdo e no final diz, bom, conclusão, né? A conclusão destaca o principal do conteúdo.
É como se ele dissesse, vamos ver, se a gente tivesse que resumir o que a gente aprendeu até aqui para construir uma sociedade coerente com esses valores, o que precisamos? Não esqueçam disso, daquilo, haja bênção para a obra das suas mãos, não para as palavras da sua boca. Pronto. PT, saudações, muita sorte, eu vou morrer. Pronto. É muito mais forte, mais poderoso que uma simples repetição. São as palavras do alto da sua importância, do líder que a tradição considera como o maior de todos os profetas. Por tudo isto, podemos entender a concepção judaica das palavras. A tradução mais imediata para Devarim é palavras. O livro Devarim, Deuteronômio, começa com estas são as palavras. Nesse contexto, as palavras também podem ser os discursos, as exposições de Moshe já chegando na Terra Prometida. Então, Devarim pode ser palavras, pode ser discursos. Mas Devarim hebraico também pode significar coisas, assuntos, fatos. Como a mesma palavra pode significar palavras e coisas? É porque na tradição judaica, e isso é o que eu quero destacar o tempo inteiro, uma palavra nunca é apenas um som. Na tradição judaica, uma palavra é uma realidade material, tem identidade, tem entidade. É exatamente o contrário do que a gente assiste no cotidiano, isso de que as palavras o vento leva. Por quê? Porque as palavras, as declarações não têm valor nenhum. Quem as pronuncia vive nesse paradigma de falta absoluta de compromisso com a própria palavra. Hoje fala uma coisa, amanhã pode falar o contrário, e não sente que seja alguma coisa vergonhosa. Porque a palavra não é um valor. Ben-Gurion disse certa vez nas Nações Unidas que as palavras perderam todo o significado. Ele afirmou que a arte da fraude política nunca atingiu tais patamares como hoje. Imagina se estivesse hoje, não imagina. Mas no judaísmo, a gente não fala de bondade. Há leis para isso. Nós devemos ser bondosos. Temos obrigação de sermos bondosos. Não proclamamos solidariedade. Devemos ser generosos. Está legislado. Não pregamos respeito. Devemos ser respeitosos. As palavras da lei nos obrigam a cristalizar essa ideia com ação, com conduta, com fatos concretos. O mundo foi criado pela palavra de Deus para nos ensinar sobre o enorme potencial de termos uma palavra nos lábios. Podemos construir mundos, podemos destruí-los com o poder da palavra. Isso sugere uma ideia radical. A palavra não descreve apenas o mundo, ela participa da criação do mundo. Podemos ver, então, que na visão bíblica não existe uma separação rígida entre linguagem e realidade. Quando uma pessoa pronuncia uma palavra verdadeira, ela não apenas transmite informação, ela produz uma consequência no mundo. Por isso, a fala possui responsabilidade ética. Se as palavras são coisas, elas não desaparecem depois de pronunciadas. Uma calúnia continua existindo, uma bênção continua agindo, uma promessa cria uma obrigação, uma humilhação deixa marcas. Daí a enorme importância que a Halachá atribui ao cuidado com a fala. Fala em Lashon Hara, Rehilut, são coisas diferentes. Lashon Hara, por exemplo, é quando eu conto para alguém, mesmo que seja verdade o que estou contando, uma coisa desnecessária de contar, podia não ter contado, mesmo que seja verdade. Já Rehilut é querer fazer mal, ir para uma pessoa e dizer, você sabe o que fulano falou de você, quer dizer, para provocar discórdia, E tem juramentos e tem votos também. Tudo isso pressupõe que palavras possuem peso objetivo. Uma palavra é um fato social. Quando alguém leva uma palavra de uma pessoa para outra, está transportando algo real com consequências reais. No judaísmo, as palavras não são vento, elas têm peso, criam vínculos ou rupturas e permanecem atuando muito tempo depois que o som da voz desapareceu. Por isso, a polissemia, quer dizer, os múltiplos significados que tem a palavra davar,
Uma palavra pode tornar-se uma coisa, um acontecimento que modifica o mundo humano. A tese central do livro Os Judeus e as Palavras, de Amos Oz, dialoga de maneira impressionante com o tema de Devarim. O livro não é um tratado religioso, é um ensaio escrito por Amos Oz e a sua filha, Fania, ambos judeus seculares. Justamente por isso, é interessante que eles atribuam às palavras um papel quase sagrado na continuidade do povo judeu. Eu queria destacar algumas das ideias principais, rapidamente, do livro. Nossa linhagem não é de sangue, mas de textos. Os judeus não são uma bloodline, são uma textline. Nossa linhagem não é de sangue, é de textos. Eles argumentam que a continuidade judaica não foi preservada principalmente pela genética, pelo território ou pelo poder político, mas por uma cadeia ininterrupta de palavras. Bíblia, Mishnah, Talmud, comentários, responsa, literatura, cartas, debates. Essa ideia conversa diretamente com Devarim. O que mantém Israel unido são palavras transmitidas de geração em geração. Para Oz, o judaísmo nunca foi apenas um conjunto de dogmas. O judaísmo é uma conversa. Cada geração responde à anterior. Cada comentarista conversa com os anteriores. O Talmud inteiro é uma conversa que nunca termina. Nesse sentido, palavras não são apenas informações, elas criam comunidade. Os autores destacam o livro como pátria portátil. Observam que durante quase 2000 anos, os judeus perderam o Estado, o templo, a soberania, muitas vezes até a língua falada, mas nunca perderam os textos. O livro tornou-se uma pátria portátil. Enquanto outros povos dependiam de monumentos, os judeus carregavam palavras. Isso lembra uma observação de Heine, de que a Bíblia foi a pátria portátil dos judeus, ideia que Oz desenvolve em termos culturais. Outra ideia do livro. No judaísmo, estudar é um ato de amor. Os autores lembram uma tradição muito conhecida. Quando uma criança aprende sua primeira palavra da Torá, recebe mel ou doces. A associação é clara. As palavras devem ter sabor. Não basta obedecer o texto, é preciso se apaixonar por ele. Outra. Perguntas são mais importantes do que respostas. Uma observação belíssima do livro. A cultura judaica valoriza quem pergunta. Abraão pergunta, Moisés pergunta, os profetas perguntam, o Talmud pergunta continuamente, as crianças perguntam no Seder. Isso significa que as palavras servem para manter vivo o diálogo, não para encerrá-lo. Outra, Deus fala, mas os homens também respondem. Embora Amos Oz seja secular, ele observa que a própria Bíblia é construída como um diálogo. Deus fala, os homens respondem, discutem, argumentam. Abraão chega a discutir com Deus sobre Sodoma. Moisés discute após os bezerros de ouro. Jó discute. O judaísmo preserva essas discussões em vez de apagá-las. Outra, a santidade da interpretação. Isso tem a ver com o que a gente faz aqui. Para Oz, o texto nunca é fechado. Cada geração acrescenta uma leitura. Assim, as palavras continuam vivas. Elas não pertencem somente apenas ao passado. E outra, a memória judaica é verbal. Muitos povos constroem sua identidade sobre monumentos. Os judeus construíram sua identidade sobre histórias contadas. A memória é mantida por narrativas. É significativo que a palavra hebraica zachor, lembre, apareça tantas vezes na Torá. Lembrar é contar novamente. Outra, a continuidade depende da leitura em voz alta. Os autores chamam a atenção para um costume judaico, muito judaico. Os textos são lidos, relidos, comentados, cantados, debatidos. Ou seja, a palavra escrita nunca permanece silenciosa. Ela volta a ser voz. No judaísmo, as palavras são as coisas mais duráveis que existem. Reinos desapareceram, templos foram destruídos, fronteiras mudaram, mas um versículo aprendido por uma criança há 2.500 anos continua sendo pronunciado hoje.
Nesse sentido, uma palavra é mais resistente do que uma pedra. Devarim começa com: estas são as palavras, mas ao final da leitura percebemos que essas palavras não são mera introdução ao que importa. Elas são o próprio acontecimento. Moisés não está apenas recordando a história. Por meio de suas palavras, ele forma uma nova geração. As palavras tornam-se realidade exatamente porque em hebraico, Devarim é simultaneamente palavras e coisas. E como diz Amos Oz, foi justamente uma cadeia ininterrupta de palavras, coisas, que se tornaram história, aquilo que possibilitou a continuidade do povo judeu. Então. Olha, maravilhoso. Trazer Devarim tantas reflexões, tantos prismas. Vamos passar já para os adendos os comentários sobre, mas assim, eu estava aqui pensando que justamente a gente está na véspera de Tisha B'Av, inclusive vai ter o evento já na semana que vem, né? E realmente a gente poderia ter parado, acho que isso é a tônica principal até que o Gottlieb vai fazer. A gente poderia ter parado com tudo, né? Depois que destruíram o templo e não só, não vou dizer que foi bom, né? Que, pelo amor de Deus, vamos tacar pedra, mas reforçou que a gente não precisa de um templo, a gente precisa desses textos estarem, né, mais vivos que nunca para a gente agora, que, enfim, acho que a gente nunca teve tão bem, né? Tem Israel, apesar de tudo, e os problemas, etc., mas a gente tem Israel, a gente tem a nossa liberdade, até aqui no Brasil, que a gente reclama muito, né? A gente está bem, mas em outros tempos que podem acontecer, a gente ter essa pátria portátil é fundamental. Vamos passar, né? Alguém? Realmente, quarta-feira à noite é Tisha B'Av, e é super interessante e totalmente aderente ao que o Oren colocou muito bem, essa questão de Tisha B'Av. A gente lê a Megilá de Eicha, que significa não, Eicha não significa lamentações, mas em português a gente chama Eicha de Lamentações, o livro de Lamentações, em hebraico é Eicha, não vou entrar por quê. E esse livro é essa Megilá é muito especial, porque ela tem um cuidado extremo com a forma literária e com as palavras. Ele é composto por 5 poemas, 5, ok? Os 4 primeiros, todos eles têm 22 versos. Cada poema tem 22 versos, sendo que tem um que tem 22 vezes 3, quer dizer, são 66, porque a gente considera os versos menores, mas é triplo o poema, são 3. E são 22 letras hebraicas, tá certo? E cada um dos primeiros 4 versos, cada verso começa com uma letra do alfabeto na ordem. Aleph, Bet, Gimel, Dad, até o final. Então, a questão esse é um livro escrito no momento, é uma lamentação, um momento de desespero, um momento de insegurança, um momento de total insegurança em relação ao futuro. E o que então faz com que, nesse momento, a gente faça um poema tão elaborado do ponto de vista literário? Eu acho que é isso que o Oren falou, porque a gente sabe que o que vai manter os judeus, o povo, a ideia, a ideologia, a nossa teologia viva, depois que a gente perdeu a soberania, é justamente a força da literatura, das palavras, dos textos. Então, a gente tem ali um texto que ancora, um texto muito bem elaborado. E esse texto é muito mais bem elaborado do que essa história que eu falei dos 22, que isso é uma coisa. Isso é fato. Mas também tem uma questão de que os temas, eles se cruzam, fazem assim quase um X. A primeira linha do primeiro poema e a última linha do primeiro poema versam mais ou menos sobre a mesma coisa. E a segunda e a 21ª, e a terceira e a 20ª, e assim. Então, é um livro feito com uma delicadeza, você tem que ler com muito cuidado para entender isso, mas
com uma delicadeza, com um cuidado, aonde você fala aquilo que o Oren colocou. O que mantém, e o Amos Oz, e muitíssimas outras pessoas, o que mantém o povo judeu é o cuidado com seus textos. E só para terminar, você não tem um monumento em Israel, um monumento que o Oren também falou, todos os povos, você vai em Paris, tem o Arco da Vitória, não sei do que, tá certo? Porque eles perderam todas as guerras que eles fizeram, mas tem um Arco da Vitória. Inclusive, essa que eles tiveram agora contra a Espanha, eles perderam também. Mas tem lá um Arco da Vitória, lindo, bonito, grande, no meio da uma praça maravilhosa. Em Israel, a gente não tem isso. E a gente tem guerra suficiente para fazer coisas. A gente tem o quê? Universidades, bibliotecas, esses são nossos monumentos. Museus. O primeiro prédio feito em Israel, moderno, grande, é o Ternion em Haifa. O primeiro prédio público grande. Para estudo, tá certo? Então, a nossa característica é exatamente essa. Não edifícios, não pedra, não local, palavras. Tá certo? Então, acho que é perfeito. E essa história de Tisha B'Av, quarta-feira vai ter a leitura de Eira e a cerimônia. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Primeiro, obrigado, Oren. Eu imagino que essa inspiração toda surgiu ontem depois do jogo, né? Muito bom. Realmente, essa... Ah, verdade. Essa ideia de... Não, tudo isso que o Raul também complementou, mas a ideia de materializar a palavra. O teu texto faz com que a palavra vire uma coisa sólida, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, com muita vida e muita existência. Isso eu gostei muito, mas vou fugir um pouquinho, mas é só porque eu queria compartilhar uma reflexão, que a gente está há tantas semanas na porta de Eretz Israel, prestes a entrar em Israel. E, nesse tempo todo, Moisés veio conduzindo, e agora ele vai fazer o discurso final dele, repetindo as coisas, repetindo as palavras e as ordens e os combinados para a entrada, etc. e tal. E eu fico me perguntando, se Moisés soubesse que não fosse entrar em Israel, seria o mesmo Moisés? Se hoje hoje fala-se muito entre... o importante não é o destino, é a jornada. É bonito a beça isso. É super bonito isso. Agora, se a gente sabe qual é o nosso destino e ele é diferente do que a gente gostaria, a jornada seria a mesma? É só uma reflexão que foge um pouco das palavras. Vamos viajar um pouquinho mais. Fale o jogo da Argentina, que faz a virada no final. Quer falar? Bom, antes de mais nada, parabéns ao Oren pelo belo estudo. Vim hoje trajado aqui, sua homenagem. Em homenagem ao nosso Razan. A reflexão que eu queria fazer é justamente sobre o ato de refletir. Eu acho que Devarim, além de uma conclusão, e eu acho que toda boa conclusão é uma reflexão, né? Você faz um apanhado reflexivo sobre as coisas que você fez, sobre o que você passou. E eu acho que isso é cada vez mais importante hoje em dia, porque a vida está cada vez mais rápida, mais frenética, e a gente está cada vez mais no automático. Curiosamente, hoje em dia todo mundo fala muito sobre inteligência artificial, é a bola da vez, né? E não por acaso, o que mais se fala em inteligência artificial hoje é o quê? Automatizar tarefas, né? O que é importante também para o dia a dia, traz eficiência e tal. Mas uma coisa que eu tenho feito para mim, eu até aconselho, não sei se talvez muita gente já deva estar fazendo, é você utilizar a inteligência artificial no fim do seu dia para refletir sobre, te ajudar a refletir sobre coisas que você fez, que você passou no seu dia, né? Como se fosse alguém com quem você estivesse debatendo, tivesse uma visão, né, de estrangeiro ali.
E é isso, é trazer um olhar sobre a importância da reflexão e a gente não cair na tentação de automatizar tudo, inclusive coisas que não deveriam ser automatizadas no nosso dia a dia. Aí, o parabéns de novo, Ana. Vanessa. Obrigado. Deixa eu passar o Gerson, depois Gérgio. Tem lá, está chegando lá. Orem, muito obrigado. Inspirador. E trocando aqui com a Ana, vou passar para ela, esse seu trabalho merece continuidade. A gente, conforme estava escutando você, primeiro eu acho que foi assim belíssimo, super reflexivo, e a gente está numa instituição judaica, palavras, vocês falaram em biblioteca, e me veio à cabeça a nossa biblioteca daqui, o nosso centro de estudos, o Amos Oz, que faz parte, referência do centro de estudos. Então, que a gente pudesse, a partir desse texto seu, com você, eu faço um convite para que a gente possa discutir, estudar o livro, o próprio livro do Amos Oz, numa ciranda de livros, que era um caminho que a gente estava pensando, a partir desse seu texto, com você e com quem quiser discutir essa temática, né, esse tema. Eu fui aqui, você foi falando e eu fui aqui arquitetando, com o meu arquiteto aqui do meu lado, essa possibilidade. E eu acho fundamental hoje, quando a gente fala em palavras, se pensar também nas fake news, nas narrativas obtusas. Narrativas obtusas. É um conceito que se tem das narrativas rasas, das narrativas sem... Obtusa, ângulo obtuso. Obtusas. Entendeu? Pois é. Mas a gente precisa pensar... Não, eu sei, eu digo, a gente precisa, quando a gente fala em palavras, em memória, em lembrança, a gente precisa pensar nessas narrativas obtusas, que elas retratam, sim, acontecimentos de quando o mundo nasceu, mas de forma completamente fora de propósito. Essa semana foram várias narrativas obtusas que eu recebi aqui, que vai desde você estar queimando floresta até não sei mais. Então, eu acho que esse texto, a Devarim, e o seu texto, a sua reflexão, eles são importantíssimos nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado por... Vou passar... Eu gostaria de complementar, fazendo um convite a todos para irem ao Museu Judaico, de segunda a quinta-feira, das 10 às 4 horas da tarde. Ele se localiza na Rua México, 90, sala 1110. A exposição dentro e fora do campo. Campo esportivo. Sexta-feira também, né? É de segunda a quinta. Nós temos essa curiosidade que eu estava conversando aqui, não sei se todos sabem, esse escudo da camisa da Argentina foi desenhada, foi colada por um judeu. Interessante. Agora, a exposição vale a pena ver. Tá? Vocês vão ver uma kippah igual a essa lá e outras coisas. Agora vai passar, não, era de lá para cá. Que tem o... Não, eu só queria, antes do Hélio colocar aqui, não é nada de comentário, é só lembrar que todos esses comentários, já há 4 anos, estão todos no YouTube, ou seja, as palavras não estão ao vento, estão lá gravadas. Eu acho que é um acervo maravilhoso. Enfim, eu acho que algum dia vão falar muito bem disso, que é realmente, para quem quer estudar Parashiot e Haftarot de uma maneira aberta, enfim, uma maneira moderna, é um acervo maravilhoso, Algumas pessoas falam, poxa, eu uso isso, Morot, né? Mas isso, em algum momento, vai ser extremamente reconhecido e que a gente nunca apague isso, né? E que a gente continue fazendo boas gravações, porque isso vai ser muito útil para alguém em algum momento, assim como está sendo para a gente. Orem, parabéns, realmente já foi comentado, mas
vale reforçar. O Sinai, há controvérsias dessas conversas com a IA. Ontem, inclusive, no jornal da Globo News, eles comentaram que agora tem namoro por IA. E o problema é que... Oi? Você arranja uma namorada IA e... Com a IA? Não, dentro da IA. Não sei como é que é, porque eu só ouvi a notícia. Mas isso cria até problemas econômicos, porque você não sai, não consome, né? Bem, mas voltando aqui ao tema, eu me lembrei, Oren, tem um pensador famoso, né, que... Como é o nome dele? Mika Gordon. Mika, lá da academia, Mika Goodman. Então, eu assisti uma vez uma fala dele, e ele diz que nesses discursos de Moisés já sabia, já previa, né, como líder, que o povo, no futuro, ia romper com os padrões designados. É isso que eu queria observar. Em primeiro lugar, obrigado, Ora. Muito bom te ouvir sempre. Segundo, para quem quiser enriquecer a experiência da visita lá ao Museu Judaico, tem um artigo da revista Devarim, de alguns anos atrás, que fala sobre os judeus no coração do Brasil, e que reúnem futebol, música e novela. Então, Foi você que escreveu? Não, foi Betinho. já não sei quem foi escrever. Eu sei que a reunião foi lá em casa. Então, isso. Para tentar agregar alguma coisa ao que você comentou, que achei bem legal. Primeiro, eu sempre fico me perguntando, né? Para mim está muito claro o que é que fez com que Moshe fosse tão eloquente no livro dos Devarim em relação à sua incapacidade de fala anterior, né? Os interlocutores mudaram e ele teve 40 anos de convívio com aquelas pessoas. Isso fez com que ele viabilizasse uma forma de falar que pudesse ser ouvida. Mas eu acho que falta ali um componente bastante importante e que a nossa tradição agregou posteriormente, também em relação, partindo do fato da saída do Egito, né, que é agregar ao verbo ledaber, agregar o verbo leagid. Eu acho que o fato de que ledaber, né, tem esse elemento tangível da coisa, faz com que a gente, às vezes, se esqueça da importância do elemento intangível, né, ao mesmo tempo subliminar, que a palavra carrega, no sentido de despertar emoções. E isso é o que Leagid vem a trazer, né? Quando a gente fala de Leagid, né, que é contar, né, e que muitas vezes é usado de forma indistinta, né, no hebraico moderno, mas a gente passou a ter em Pessach a oportunidade de Leagid, né? E eu sempre gosto de lembrar, né, que aquele que fala, né, o dover, é diferente daquele que conta, que é o Magid. Porque o Magid não é aquele que conta apenas. Ele conta de tal forma que faz com que você se sinta parte daquilo que ele está contando. E isso é fundamental dentro do judaísmo, é se sentir parte dessa história. Então, queria agregar a dimensão do ledaber, de falar, também a dimensão do leagid, que, como eu disse, a nossa tradição somou muito bem. Posso falar um negocinho? A diferença em português entre falar e dizer, não é? É muito difícil de distinguir. Quando o Oren estava falando das coisas que têm consequências, eu pensei, uma acusação também tem consequências.
uma acusação infundada tem consequências terríveis. Se eu falar para ele assim, é verdade que você matou tua sogra? Eu não estou acusando ele que ele matou a sogra, mas ele já desestabilizei ele totalmente, porque ele vai começar... E agora pensa nisso em relação a Israel hoje, as acusações que fazem a Israel ao longo de muitíssimos anos, o que desestabiliza e faz com que haja uma reação ruim por parte de Israel. Então, e quem acusa, e os antissemitas acusam a gente de tudo há muito tempo, há milhares de anos, não fazem porque eles acreditam que nós fazemos o que eles acusam. Fazem para ver a gente se debater na resposta. Isso é interessantíssimo quando pensa em palavra, né? Eu queria só fazer uma conexão entre as palavras, o que o Ricardo falou, e a exposição sobre o futebol, é que só aqui no Brasil, em português, praticamente só aqui, que o narrador de um jogo de futebol é chamado de narrador. E o futebol, para a gente, é uma história. Na maioria dos lugares, é locutor ou comentarista. Eles simplesmente... Não, eles falam aquilo lá. No Brasil, virou narrador, que é a história que tem a ver com o Leagid. O cara faz uma narração de uma história a cada 90 minutos, 120 minutos. É a força dessa palavra que a gente recebe aqui. Cotelo, por favor. Eu queria, sobre essa questão das palavras, tem um influenciador na internet chamado... Um influenciador israelense chamado Elon Gilad, não sei se vocês já viram. Ele é um linguista e historiador, e ele disse, eu não conferi, mas ele disse que ele foi lá no Midrash procurar, né? Eu acho que está em Avot, tá? Eu vou conferir isso aí depois, porque eu achei muito interessante essa história, que tem alguns milagres que foram criados junto com os Masei Bereshit, e um dos milagres foi as palavras que saíram da boca da jumenta que falou com Balaam. Ele diz que um dos milagres foram justamente essas palavras. Então, eu acho interessante essa coisa que são palavras que foram um milagre, né? Está em Avot. Realmente está em Avot, tem uma lista de 10 milagres que foram criados. Os últimos 2 são o alfabeto e os textos. Quer dizer, os rabinos ali achavam que a comunicação, as palavras, são milagres dados por Deus. Não são coisas que o homem tiveria a capacidade de criar sozinho e que a natureza teria capacidade. Mas é super interessante. Além do burrinho que fala, os 2 últimos são, um deles, o alfabeto. E o outro é super interessante, casa totalmente com a questão do poder da palavra. Agora, sim, eu sempre me pergunto, não sei se vão me tacar pedra, talvez vão, eu fico pensando nas teses. O que levaria esse livro a ter ficado perdido por 600 anos dentro do castelo, né? Realmente, será que foi um desleixo? Né? O que levaria? Qual o motivo de alguém ter fiado isso num buraco, só ter descoberto? Devarim. O livro Devarim, Por que ele ficou 600 anos? Exatamente. Então, essa é outra tese, né? Então, não, 600 anos da entrada de Israel, mais ou menos isso. Tipo assim, deixaram o livro lá, não vamos falar disso aqui agora, vamos guardar esse livro para depois. Tipo, eu vou perguntar para o Warren para as palavras finais, pode ser que ele guardou alguma coisa. Então, uma tese é essa. Então, entender por que esconderam. E se não esconderam, dentro do que o Raul acabou de falar aqui também, porque, enfim, como que isso foi, de alguma forma, colocado 600 anos depois, o povo estava completamente perdido novamente, e alguém, por inspiração divina, né, lembrou de tudo que Moisés disse e registrou, né? Então, só a gente pensar como as coisas são feitas. Podem ser feitas. Quando a gente chegou hoje de manhã, eu cheguei junto com o Ricardo. Aí eu falei para ele, Ricardo, li seu comentário
antes de vir para cá, aí ele disse, é de 21, é de 2021, não é de agora. Eu falei, pô, mas é muito atual. Aí ele falou, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Ou pode ser ter os dois lados. Realmente, a gente tem que pensar sobre isso. Quem não leu, vale muito a pena ler. O comentário do Ricardo. Não, foi de 21. Orem, mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Lorena quer falar? Não? Olha, então assim, vamos pedir... estão me dizendo aqui que o comentário do Ricardo no Ari News está maravilhoso. Ricardo Gorodovitz, parabéns pelo seu comentário, que eu ainda vou ler, mas estão fazendo aqui elogios. Então, vamos acessar o Ari News e ler sobre Devarim. E, enfim, aí eu vou fazer... Olha, você guardou alguma coisa para o fim? Não, não. Obrigado, Amazônia. Não, então, assim, o pessoal online, alguém quer levantar a mão? Está em tempo, tá? Se tiver, abra o microfone. Eu vou falar aqui das atividades que vêm, né? Que, na verdade, de novo, eu não gosto de falar, mas o que vem por aí é Kabbalat Shabbat amanhã, tal, sábado, todas as coisas normais, e na quarta que vem, então não percam, Erev Tisha B'Av, vamos ter o debate sobre o livro 5 Megilot, né, que foi um projeto conduzido pelo Raul e pelo Gorodovitz. É um livro muito bonito, que está em lançamento, está disponível para venda na lojinha, e que vai ser o tema central da nossa noite de Tisha B'Av. Tá? Na quinta-feira que vem, a gente certamente não vai ter o café da manhã, e vamos ter todos, enfim, os nossos minhagim de Tisha B'Av. O Silvio estava lembrando de alguns, vamos ver se vamos botar todos. E vamos ter a presença do Henrique Korman, um rapaz muito legal, que vinha aqui antes dele ir para Jerusalém, depois agora ele está em Nova York. Ele está estudando para ser rabino, e ele é um cara muito legal e vai vir fazer o estudo de Tisha B'Av. E já digo também que ele vai estar aqui nos Yamim Noraim com a gente. Né? Então, a gente vai cada vez mais abraçando o Henrique. Tá? Ele não vai estar sozinho, como ele vai estar auxiliando os oficiantes, junto com uma outra pessoa que chama Celso Feierman, que também já está confirmada a presença dele nos Yamim Noraim. Ele está... é o mesmo nome. Ele está no JTS? JTS. Ele já está... Enfim, ele pegou créditos, porque ele fez tantos cursos que o curso de rabinato já andou, né, com crédito de Jerusalém e outras coisas que ele estava... O Henrique Korman. O Celso está recebendo a ordenação nesses dias. Enfim, tá para receber. Tá? Que mais? É isso. Vamos, então... aulas de hebraico. Vamos começar. Queria agradecer aqui ao Sinai, né, agradecer a Simone Burdes também, que montaram. Olha que legal, isso que eu acho que é muito legal. Eles pediram, olha, vamos fazer um curso de hebraico, E essa demanda chegou, a Lilian pegou, abraçou, já vai ter um curso de hebraico. E esse curso de hebraico já deu origem ao segundo curso de hebraico, que já tem uma segunda turma. E quem sabe, se mais pessoas se inscreverem, a gente vai abrir um link para as pessoas colocarem, olha, eu também quero, e a gente abre uma terceira turma, tá? Então, obrigado, Sinai, por ter colocado com firmeza a demanda e que a gente foi atrás, tá? Por hora é isso, vamos à Birkat Amazônia, e um agradecimento enorme ao amigo Oren, que está de parabéns mesmo. Obrigado. Vamos lá. Birkat Amazônia. Eu queria o presidente daqui a um mês, tá? Vou viajar. Tem que aproveitar.